Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje daremos início a mais um estudo da Carta aos Romanos, completa versículo por versículo. E dividiremos nosso estudo em 23 tópicos, e abrangerão toda a carta. O primeiro tópico é a introdução à Carta aos Romanos, conforme versículo 1 do capítulo 1. E dentro desse tópico, falaremos sobre o autor da Carta aos Romanos, o local e a data onde Paulo escreveu a Carta aos Romanos, a Igreja de Roma, a cidade de Roma, o propósito da Carta aos Romanos, as principais ênfases da Carta aos Romanos. E assim diz a palavra do Senhor: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, conforme Romanos, capítulo 1 e versículo 1. A carta de Paulo aos Romanos é muito mais que simplesmente uma carta. É um tratado teológico. É o maior compêndio de teologia do Novo Testamento. É a epístola das epístolas. É a carta mais importante e preeminente carta de Paulo. Na linguagem de John Murray, é uma exposição, é uma defesa do Evangelho da Graça. John Stott considera Romanos uma espécie de manifesto cristão. Já Bruce chama Romanos de o Evangelho segundo Paulo. Guilherme Orr diz que doutrinariamente Romanos é o maior livro já escrito. Nenhum livro da Bíblia exerceu tanta influência sobre a teologia protestante e nenhuma carta de Paulo revela de forma tão clara o pensamento teológico do apóstolo aos gentios. Calvino chega a registrar o temor de que seus elogios a essa carta, longe de aumentarem sua grandeza, pudessem apenas diminuí-la, uma vez que ela explica a si mesma desde o princípio e se dá a conhecer mais claramente do que jamais poderíamos expressar com palavras. A influência de Romanos alcança até mesmo o meio acadêmico. Francis Schaeffer diz que, até bem pouco tempo, o livro de Romanos era estudado em escolas de direito norte-americanas, a fim de ensinar aos estudantes a arte de tecer uma argumentação. William Greathhouse, descrevendo ainda a singularidade de Romanos, cita Lutero, afirmando o seguinte: esta epístola é a parte principal do Novo Testamento e o mais puro Evangelho, que certamente merece honra de um cristão não apenas conhecê-la de memória, palavra por palavra, mas também dedicar-se a ela diariamente, como alimento para sua alma, pois ela nunca será exaustivamente lida ou entendida. E quanto mais ela é estudada, tanto mais agradável se torna, ou melhor parece. Os eruditos comparam Romanos à cordilheira do Himalaia. Nessa epístola, Paulo subiu às alturas excelsas e atingiu o ponto culminante da teologia cristã. Por inspiração divina, o velho apóstolo expôs de forma lógica as grandes doutrinas da graça. João Schael está correto quando diz que a carta aos Romanos tem sido o ponto de partida, inspiração e fonte de muitos pensamentos teológicos.
Os líderes do passado e do presente veem Romanos como o livro básico para a interpretação sistemática da sua fé. O estudo de Romanos foi fonte de grande inspiração durante os tempos da Reforma e depois dela. Na realidade, cada grande avivamento religioso tem emanado do estudo de Romanos. Calvino chegou a declarar que, se atingirmos uma verdadeira compreensão quanto a essa epístola, teremos uma porta aberta para todos os tesouros mais profundos da Escritura. Nenhum livro da Bíblia teve maior influência na história da Igreja que a Carta aos Romanos. Esta epístola, provavelmente, mais que qualquer livro da Bíblia, tem influenciado a história do mundo de formas dramáticas. Foi por intermédio da sua leitura que Aurélio Agostinho, em 354 a 430, o grande líder religioso e intelectual da África do Norte, professor de retórica em Milão, o maior expoente da Igreja Ocidental no período dos Pais da Igreja, foi convertido a Cristo em 386 depois de Cristo. Agostinho viveu de forma devassa, entregue às paixões carnais, prisioneiro do sexo ilícito e, ao mesmo tempo, objeto das orações de Mônica, sua mãe, até que se assentou a chorar no jardim de seu amigo Alípio, quase persuadido a começar a vida nova, mas sem chegar à resolução final de romper com a vida que levava. Ali sentado, ouviu uma criança cantar numa casa vizinha. Pega e lê, pega e lê. Ao tomar o manuscrito do seu amigo, que estava ao lado, seus olhos caíram nestas palavras: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências, conforme Romanos, capítulo 13, versículo 13 e 14. Seus olhos foram imediatamente abertos, seu coração foi transformado, e as sombras de suas dúvidas dissipadas. O próprio Agostinho confessa: não li mais nada e não precisava de coisa alguma. Instantaneamente, ao terminar a sentença, uma clara luz inundou meu coração e todas as trevas da dúvida se desvaneceram. Agostinho tornou-se o maior teólogo da Igreja Ocidental, fonte da qual beberam Lutero, Calvino e outros reformadores. De forma pertinente, Bruce afirma que está além da nossa capacidade de avaliação o que a Igreja e o mundo devem a esse influxo de luz que iluminou a mente de Agostinho, ao ler essas palavras de Paulo. O monge agostiniano Martinho Lutero, no ano de 1483 a 1546, rompeu os grilhões da escravidão espiritual diante de Romanos capítulo 1 e versículo 17, e descobriu que o justo vive pela fé. Até então Lutero vivia atormentado pela culpa. A justiça de Deus o esmagava e o levava ao desespero. O monge afligia sua alma com interminas confissões ao vigário, no confeccionário,
flagelando-se seu corpo com castigos e penitências. Lutero recorreu a todos os recursos do catolicismo de sua época na tentativa de amenizar a angústia de um espírito alienado de Deus, diz Stott. No afã de agradar a Deus pelos viés das obras, afundava-se cada vez mais no desespero, ao perceber que não era justo o bastante para alcançar o favor divino. A verdade divina da justificação pela fé entrou em sua vida como um raio de luz. Ele saiu de um caminho de escuridão para a luz da verdade. Lutero abandonou o caminho da autoflagelação, da busca fracassada, da autojustificação e refugiou-se nos braços de Cristo. Seu coração encontrou pouso seguro na obra de Cristo. A justiça de Deus revelada no Evangelho trouxe-lhe descanso e segurança. Em novembro de 1515, Martinho Lutero, então professor de teologia sagrada da Universidade de Wittenberg, começou a expor a Epístola de Paulo aos Romanos a seus alunos, seguindo este curso até setembro seguinte. As consequências desta nova compreensão que Martinho Lutero obteve do estudo de Romanos tiveram grande repercussão na história. Em 31 de outubro de 1517, Lutero fixou nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências, desflagrando assim a reforma protestante do século XVI. Devemos à Carta aos Romanos esse maior movimento religioso na história da Igreja, desde o Pentecostes. Segundo Walter Well e Robert Yarbrough, a imagem da Europa se transformou pela reforma protestante que Lutero ajudou a deslanchar. Romano foi o trampolim da revolução que ele ajudou a colocar em movimento. Os grandes avivamentos espirituais que varreram a Inglaterra no século XVIII foram incendiados pelo efeito de Romanos. Naquele tempo, havia grande sequidão espiritual. Pregadores insossos pregavam sermões mortos para auditórios vazios. Esses mesmos pregadores desciam do púlpito para se embriagar nas mesas de jogos. Poucos pregadores ousavam crer na veracidade e na suficiência das Escrituras. Nesse tempo de apostasia e mornidão espiritual, um grupo de jovens começou a orar pelo reavivamento da Inglaterra, em Oxford, formando o chamado Clube Santo. Em 24 de maio de 1738, durante uma reunião dos irmãos morávios, na rua Aldersgate, em Londres, a qual, aliás, John Wesley tinha comparecido muito a contragosto. Algo maravilhoso aconteceu. Wesley ouviu o líder da reunião ler o prefácio de Lutero ao comentário de Romanos, e seu coração foi aquecido. Seus olhos se iluminaram, grande doçura invadiu seu peito, e as portas do paraíso lhe foram abertas. Começava ali um grande despertamento espiritual, que veio culminar no grande reavivamento inglês do século XVIII. Bruce acredita que esse momento crítico da vida de John Wesley, mais que todos os outros, deu início ao avivamento evangélico do século XVIII. John Wesley tornou-se um líder espiritual de grande expressão na Inglaterra.
Criou depois a Igreja Metodista, uma igreja que buscava santidade sem deixar de engajar-se firmemente na obra missionária. O reavivamento inglês salvou a Inglaterra dos horrores da Revolução Francesa. Esse movimento espiritual espalhou-se para a Nova Inglaterra e atingiu horizontes ainda mais largos. No século XX, mais precisamente em 1918, temos outro fato digno de nota a respeito de Romanos. Trata-se da publicação do comentário de Karl Barth aos Romanos. Essa obra foi considerada uma granada no pátio de recreio dos teólogos, uma verdadeira bomba no acampamento dos teólogos liberais. Barth, conhecido como o mais prolífico escritor protestante do século XX, combateu tenazmente o liberalismo, e esta carta é uma de suas obras mais robustas e mais contundentes. Concordo com a declaração de Bruce, de que não é possível predizer o que pode acontecer quando as pessoas começam a estudar a Epístola aos Romanos. O que sucedeu com Agostinho, Lutero, Wesley e Barth acionou grandes movimentos espirituais que deixaram sua marca na história do mundo. Destaco aqui alguns pontos acerca de Romanos. O primeiro ponto é o autor da carta aos Romanos. Há pouca dúvida acerca da autoria da carta aos Romanos. John Murray, ao falar sobre a autoria paulina de Romanos, registra: esta é uma proposição que não precisamos discutir. Até mesmo os críticos mais céticos se curvam diante das robustas evidências da autoria paulina. Fato digno de nota, e que o herético Marcion foi o primeiro escritor conhecido a reconhecer a autoria paulina de Romanos. Há abundantes evidências externas e internas acerca da autoria paulina de Romanos. Paulo se apresenta como o remetente da carta. Ele o faz com senso de humildade, chamando a si mesmo de servo de Cristo, e também com senso de autoridade, afirmando o seu apostolado, conforme Romanos capítulo 1, versículo 1. Pais da igreja, como Eusébio, Irineu, Órigenes, Tertuliano e Clemente, dão pleno testemunho da autoria paulina de Romanos. Alguns eruditos questionam a autenticidade do capítulo 16, uma vez que Paulo faz 26 saudações pessoais, entre as quais 24 são citadas nominalmente, dando a ideia de que parecia conhecer a todos os citados intimamente, mesmo sem nunca ter estado na cidade de Roma. Outros estudiosos argumentam que o capítulo 16 foi endereçado à igreja de Éfeso e não à igreja de Roma. É importante ressaltar que Paulo foi o grande participante do cristianismo no primeiro século, especialmente no meio gentílico. Seus contatos transcendiam as fronteiras geográficas visitadas pessoalmente por ele. Além disso, Roma era a cidade mais cosmopolita do Império. Pessoas chegavam a esta cidade diariamente de todas as partes do mundo e dela saíam para os rincões.
mais longínquos. Assim, é absolutamente legítimo Paulo ter vários amigos que se haviam mudado para Roma, e a quem ele envia suas calorosas saudações. Se alguém colocar em dúvida a prática de Paulo, mencionar tantos nomes em sua saudação a uma igreja que ele não conhecia pessoalmente, já que essa não era uma prática em suas saudações, a igrejas conhecidas, William Barclay responde: a razão é muito simples. Se Paulo tivesse enviado saudações pessoais a igrejas que conheciam bem, teriam provocado ciúmes. Entretanto, quando escrevia às igrejas que nunca havia visitado, queria estabelecer tanto laços pessoais quanto fosse possíveis. Segundo ponto: o local e a data onde Paulo escreveu a carta aos Romanos. Há um consenso geral de que Paulo escreveu Romanos durante sua estada de 3 meses na Grécia, conforme Atos capítulo 20, versículo 2 e versículo 3. Na província de Acaia, numa região próxima de Corinto. Isso é confirmado pela recomendação de Paulo a Febe, a portadora da carta à igreja de Roma. Febe era da igreja de Cencreia, conforme Romanos 16 e versículo 1, uma pequena cidade a 12 quilômetros de Corinto, onde se situava um importante porto da capital de Acaia. Podemos afirmar com absoluta garantia que Paulo estava encerrando sua 3ª viagem missionária e se preparava para viajar a Jerusalém a fim de levar as ofertas levantadas entre as igrejas gentias que socorriam os pobres da Judéia, conforme Romanos capítulo 15, versículo 30 a 31. É bastante provável que esta carta tenha sido escrita por volta do ano 57 ou 58 depois de Cristo. E, portanto, a última carta escrita por Paulo antes de seu prolongado período de detenção. Primeiro em Cesareia, conforme Atos capítulo 23, versículo 31, e Atos 26, versículo 32. E depois em Roma, conforme Atos 28, do versículo 16 ao versículo 31. Nesse tempo, o veterano apóstolo já havia concluído suas 3 viagens missionárias. Na primeira delas, percorreu a província da Galácia, onde plantou igrejas, reanimou os crentes e elegeu presbíteros, líderes locais que pudessem pastorear as igrejas. Na segunda viagem missionária, Paulo, por orientação divina, entrou na província da Macedônia, deixando igrejas estabelecidas em Filipos, Tessalônica e Bereia, importantes cidades da região. Filipos era uma colônia romana. Tessalônica era a capital da Macedônia e Bereia, uma importante e rica cidade da região. Nessa segunda viagem missionária, Paulo passou por Atenas, onde deixou alguns convertidos. Dali prosseguiu para o norte da Grécia e fixou-se em Corinto, a capital da Acaia, onde ficou 18 meses plantando e fortalecendo uma importante igreja. Em sua 3ª viagem missionária, Paulo concentrou-se em Éfeso, a capital da Ásia Menor.
Dessa grande metrópole, onde estava o templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o Evangelho se irradiou por toda a Ásia Menor, conforme Atos capítulo 19, versículo 10. Franz Leonhardt tem razão quando diz que a última parada de Paulo na Grécia apresenta um caráter único. Consumou-se a obra do apóstolo na bacia oriental do Mediterrâneo. Vencidas foram as principais dificuldades. O Evangelho foi anunciado e aceito. O nome de Cristo foi proclamado por toda parte. A principal etapa de seu ministério se encerrava. Ele havia testemunhado o Evangelho desde Jerusalém até os Ilíricos, conforme Romanos, capítulo 15, versículo 19. Era hora de levantar os olhos e empreender novas cruzadas. O nome de Cristo precisava ser levado aos lugares onde não se fizera ainda ouvir, conforme Romanos, capítulo 15, versículo 20. Em 19 depois de Cristo, os judeus de Roma foram expulsos da cidade por um decreto do imperador Tibério. Mas em poucos anos estavam de volta em número maior que nunca. No ano 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio, conforme Romanos 41, no ano de 41 a 54, expulsou de forma todos os judeus, conforme Atos capítulo 18, versículo 2. Em virtude de um motim provocado por um homem chamado Crestos. Essa expulsão provocou grandes transtornos sociais. Muitos judeus perderam suas casas, seus bens e tiveram de retornar à Palestina em precárias condições financeiras. Paulo, que já havia assumido o compromisso de não esquecer os pobres, conforme Gálatas capítulo 2 e versículo 10, resgata esse compromisso, levantando uma oferta entre as igrejas da Macedônia e Acaia a favor dos santos da Judéia, conforme Bruce destaca que os efeitos da ordem de expulsão dos judeus de Roma duraram pouco. Não muito tempo depois, a comunidade judaica florescia, uma vez mais em Roma. E o mesmo acontecia com a comunidade cristã. Menos de 3 anos após a morte de Cláudio, Paulo pôde escrever aos cristãos de Roma e falar sobre a fé que eles tinham como um assunto que era do conhecimento universal, conforme Romanos capítulo 1 e versículo 8. A carta aos Romanos foi escrita exatamente no momento em que Paulo se preparava para viajar a Jerusalém, com o propósito de levar essas ofertas, conforme Romanos capítulo 15, versículo 25. Paulo expressa seu desejo de ir a Roma algumas vezes. A primeira menção desse desejo encontra-se logo depois de sua saída de Éfeso, conforme Atos, capítulo 19, versículo 21. A segunda menção é feita quando ele já estava em Jerusalém, sobre a ameaça da conspiração dos judeus, conforme Atos, capítulo 23 e versículo 11. Na introdução de sua carta aos Romanos, por 2 vezes, ele faz novamente menção de seu desejo de ir a Roma e
visitar a igreja, conforme capítulo 1, versículo 11 e 15. Tópico 3. A Igreja de Roma. Paulo escreveu à Igreja de Roma, igreja que ele não fundou nem ainda conhecia pessoalmente. Destacamos alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, quem fundou a Igreja de Roma? A origem da Igreja de Roma perde-se na obscuridade. Há várias hipóteses, mas nenhuma certeza. Com toda a convicção, podemos afirmar que Paulo não foi o fundador da igreja, uma vez que ele escreve falando acerca de seu desejo de visitar aqueles irmãos, conforme Romanos, capítulo 1, versículo 10 a 13. Tampouco a igreja de Roma foi fundada por algum dos outros apóstolos. O catolicismo romano ensina que o apóstolo Pedro foi o fundador da igreja e seu episcopado na igreja durou 25 anos, ou seja, de 42 a 67 depois de Cristo. Essa tese, porém, carece de fundamentação. Primeiro porque Pedro era o apóstolo da circuncisão, conforme Gálatas capítulo 2 e versículo 9. E não o apóstolo destinado aos gentios. Segundo, porque Paulo não menciona Pedro em sua carta aos Romanos, o que seria uma gritante falta de cortesia. Concordo com Granfield quando ele disse: uma vez que Romanos não contém referência alguma a Pedro, é praticamente certo que ele não estava em Roma no tempo em que Paulo escrevia. E provavelmente que, até esse tempo, ele nunca estivera lá. Terceiro, porque Paulo diz que gostaria de ir a Roma para compartilhar o Evangelho e distribuir algum dom espiritual, conforme Romanos capítulo 1, versículo 11. O que não faria sentido ser Pedro já estivesse entre eles. Além disso, Paulo tinha o princípio de pregar o Evangelho não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamentos alheios, conforme Romanos capítulo 15, versículo 20. Há duas possibilidades para a origem da Igreja de Roma. A primeira é que essa igreja foi estabelecida pelos judeus ou prosélitos de Roma, convertidos na festa do Pentecoste, em Jerusalém, no ano 30 depois de Cristo, os quais retornaram à capital do império para plantar a igreja, conforme Atos capítulo 2 e versículo 10. Em Roma estava o maior centro judaico do mundo antigo. Havia mais de 13 comunidades sinagogais na cidade. Mantinham um contato intenso com Jerusalém. As pessoas viajavam para lá e para cá como comerciantes, artesãos e também como peregrinos devotos, confessando sua fé, deram origem a um movimento cristão muito vivo. Desse modo, o cristianismo em Roma originou-se da atuação de crentes para nós anônimos. As famosas estradas romanas facilitaram sobremodo a mobilização das pessoas e a rápida expansão do Evangelho. Havia Ápia, havia Cornélia,
a Via Aurélia e a Via Valéria. Eram algumas das estradas que cruzavam o império. 20 rodovias principais partiam do Marco Miliário de Ouro, em Roma. Cada uma delas com numerosos ramos, de um modo que as várias partes do império se uniam por uma gigantesca rede de arterias. A segunda possibilidade é que essa igreja tenha sido estabelecida por cristãos desconhecidos, convertidos pelo ministério de Paulo, emissários de algum dos centros gentílicos que haviam compreendido plenamente o caráter universal do Evangelho. Vale ressaltar que as 3 grandes cidades onde Paulo estivera por mais tempo, Antioquia, Coríntio e Éfeso, eram justamente as 3 com as quais, assim como Alexandria, o intercâmbio com Roma se mostrava mais intenso. João Perter destaca o fato de que o banimento dos judeus da cidade de Roma pelo imperador Cláudio foi uma ocasião especial usada pela providência divina para o estabelecimento da Igreja de Roma. Alguns judeus fugitivos de Roma migraram para a vizinha região da Grécia, onde Paulo estava radicado, e ali se tornaram cristãos e discípulos paulinos. Após seu retorno a Roma, transformaram-se em arautos do cristianismo, tomando parte na organização da igreja. Isso pode ser provado pelo exemplo de Priscila e Áquila, que tendo estado com Paulo em Corinto, conforme Atos capítulo 18, versículo 2, passaram a abrigar uma igreja em sua casa, em Roma, conforme Romanos capítulo 16, versículo 3 a 5. Mesmo que esse ponto não esteja definido com transparente clareza, temos uma garantia de que, em Roma, havia uma igreja a qual Paulo escreve suas mais importantes cartas. Concordo com Donald quando ele disse que, embora Paulo não tenha sido o fundador da igreja de Roma, ele a considerava parte de seu campo como apóstolo aos gentios. Assim, a igreja de Roma estava dentro da esfera de sua própria comissão. Em segundo lugar, quem fazia parte da igreja de Roma? A igreja de Roma era composta por judeus e também por gentios. A carta é dirigida tanto a uns como a outros. A capital do império era uma grande metrópole com mais de 1 milhão de habitantes. Havia grande concentração de judeus em Roma, tanto na época da expulsão deles em 49 d.C., pelo imperador Cláudio, como no tempo em que o imperador Nero incendiou Roma, em 64 d.C. Nessa ocasião, as chamas devoraram 10 dos 14 bairros de Roma. Os 4 bairros poupados eram densamente povoados por judeus e cristãos. Isso serviu de álibi para Nero colocar a culpa do incêndio nos cristãos e judeus. Lanyard, diferenciando-se da posição de John Perter, alega que o desenvolvimento da jovem comunidade se processou na ausência dos judeus e cristãos, num sentido que lhes tornou difícil a readaptação ao retornar.
e talvez uma situação assim que Paulo tomou em consideração nos capítulos 14 e capítulo 15, do versículo 1 ao 13. Tópico 4. A cidade de Roma. Rômulo e Remo fundaram a cidade de Roma, às margens do rio Tigre, por volta de 754 a.C. Roma começou como um reino, depois se converteu em república e finalmente em império. Estendeu-se à Europa, Ásia e África do Norte. Quando Paulo escreveu aos Romanos, Roma era conhecida como a cidade imperial e a cidade eterna. Além de ser a capital da Itália, era também do mundo. No tempo de Jesus, talvez 100 milhões de pessoas habitassem o território romano. Poucos impérios, em qualquer época da história mundial, rivalizaram em tamanho, poder e esplendor. Paulo era um missionário estratégico, como mostra o livro de Atos. Ele permaneceu nas vias de maior trânsito e passou ao largo das aldeias, até que, às vezes, após centenas de quilômetros, chegava de novo à cidade, maior, mais próxima. Ali ele fundava uma igreja, que imediatamente recebia a responsabilidade missionária pela região adjacente. Para Paulo, o surgimento de uma igreja numa localidade central significava a conquista da terra em redor. Uma vez que ele tinha certeza de que o fogo se espalha por si. Na opinião paulina, Filipos representava a Macedônia, conforme Filipenses, capítulo 4 e versículo 15. Tessalônica, a Macedônia e a Acaia, conforme 1 Tessalonicense, capítulo 1, versículos 7 e 8. Coríntio, a Acaia, conforme 1 Coríntios, capítulo 16 e versículo 15. E 2 Coríntios, capítulo 1 e versículo 1. E Éfeso, a Ásia, conforme Romanos, capítulo 16 e versículo 5. E 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. E também 2 Coríntios, capítulo 1 e versículo 8. Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, Roma devia ter aproximadamente de 1,5 milhão de habitantes, dos quais 40 mil eram judeus, cosmopolita, abrigando-se pessoas de todas as regiões do mundo. A cidade construída sobre as 7 colinas tinha papel estratégico na proclamação do Evangelho. Roma era o centro do mundo ocidental. Para ela convergiam todos os caminhos. Levar o cristianismo a Roma significava levá-lo ao coração de um mundo ocupado e famoso. Conquistar Roma para Cristo era o sonho e a visão de Paulo. Se por um lado Roma era a síntese do poder, da riqueza, do luxo e do glamour, por outro lado era considerado a cloaca do mundo, ou o esgoto podrido em que as pessoas chafundavam nas práticas mais aviltantes. Charles comenta sobre a degradação da cidade.
Roma era o império em que tinha todos os povos despejados, suas idolatrias e corrupções, seus desregramentos e seus pecados. Era Roma um espelho do mundo pagão, com sua sordidez e miséria, e tremendo pressentimento da ira vindoura. Porque Roma estava podre por dentro. O poder político de Roma entrou em colapso em 410 depois de Cristo, quando caiu nas mãos dos vândalos. O império caiu em 476 depois de Cristo e nunca mais recobrou o seu encanto, nem seu poder. Em 728 depois de Cristo, Roma se fez independente sobre os papas, que consideravam seu poder superior ao dos governantes temporais, e permaneceu como sede da corte papal até 20 de setembro de 1870. Hoje, a Igreja Católica Romana tem seu centro no Vaticano, que é um reino independente no coração da cidade de Roma. Tópico 5. O propósito da carta aos Romanos. Diferentemente das outras cartas, Paulo não escreveu aos Romanos para resolver problemas locais e circunstanciais. Por isso, essa carta parece mais um tratado teológico que uma missiva pastoral. A carta aos Romanos tem sido chamada de carta profilática. Paulo sabia que a melhor proteção contra a infecção do falso ensino era o antisséptico da verdade. Paulo tem pelo menos 5 propósitos em seu coração ao escrever esta carta. Em primeiro lugar, pedir oração à igreja em seu favor. Paulo estava prestes a realizar uma viagem extremamente perigosa a Jerusalém, conforme Romanos, capítulo 15, versículo 30 a 31. Mesmo com o coração cheio de amor e as mãos transbordando de oferta para os pobres da Judéia, ele conhecia os perigos da viagem. Ele temia 2 coisas. Primeiro, que os judeus o matassem, e segundo, que os santos de Jerusalém nem mesmo se dispusessem a receber o generoso donativo vindo dos crentes gentios. Seus pressentimentos não eram sem fundamento, conforme Atos capítulo 20 e versículo 3. Ao despedir-se dos presbíteros de Éfeso, o apóstolo os alerta sobre essa dolorosa possibilidade, conforme Atos capítulo 20, versículo 22 e 23. Chegando a Cesareia, ele foi alertado a não subir a Jerusalém, pois lá o esperavam cadeias e tribulações, conforme Atos capítulo 21, versículo 8 ao 14. Na cidade, Paulo foi recebido com alegria pelos irmãos, conforme Atos capítulo 21 e versículo 17. Mas com sórdida crueldade pelos judeus, que entraram em conspiração para matá-lo, conforme Atos capítulo 21, versículo 27 a 31. Pressentindo esse desfecho, Paulo escreveu aos crentes de Roma pedindo oração em seu favor, conforme
Romanos capítulo 15, versículo 30 a 31. Em segundo lugar, demonstrar seu desejo de visitar a igreja de Roma. Paulo desejou visitar a igreja de Roma algumas vezes, mas isso lhe foi impedido, conforme capítulo 1 e versículo 13. Portas abertas e portas fechadas, porém, são a mesma coisa, se abertas ou fechadas por Deus. Porque não pôde ir a Roma. Paulo escreveu esta carta, o maior tratado teológico do Novo Testamento. A impossibilidade de Paulo viajar a Roma privou aqueles crentes, por um tempo, da presença do apóstolo, mas abençoou todas as igrejas ao longo dos tempos, por meio dessa carta inspirada. Geoffrey Wilson descreve essa verdade como: ao invés de simplesmente edificar os crentes em Roma pelo ensino oral, uma honra bem maior foi reservada por Deus ao seu servo. Pois todos os cristãos que desejam se tornar firmemente fundamentados na fé devem ainda colocar-se aos pés de Paulo de Tarso para receber com toda a humildade aquele Evangelho de Deus, que foi primeiro confiado a ele, mediante a revelação de Jesus Cristo, conforme Gálatas capítulo 1, versículo 12. Em terceiro lugar, demonstrar seu desejo de compartilhar com os crentes de Roma algum dom espiritual. O interesse de Paulo em ir a Roma era compartilhar com os crentes de Roma o Evangelho. Mesmo não tendo sido o fundador da igreja, aquela igreja estava sob sua jurisdição espiritual, uma vez que era o apóstolo enviado por Jesus aos gentios. Em quarto lugar, ser enviado pela igreja de Roma à Espanha. Paulo queria uma base missionária para os seus novos projetos. Depois de concluir seu trabalho missionário nas 4 províncias da Galácia, Macedônia e Nordeste da Grécia, Acaia e Sudeste da Grécia e Ásia Menor, Paulo tinha planos de ampliar os horizontes e chegar à Espanha, conforme Romanos capítulo 15, versículo 24 ao versículo 28. A mais antiga colônia romana no Ocidente é o principal baluarte da civilização romana naquelas partes. Para isso, precisava de suporte financeiro e apoio espiritual, conforme Romanos capítulo 15, versículo 24. Essas coisas ele buscava na igreja de Roma. William Barclay acentua o fato de que Paulo desejava lançar-se em campanha missionária rumo ao Ocidente. Precisaria de uma base de operações. Necessitava de um quartel-general, de onde partiriam suas linhas de comunicação. A melhor base que ele poderia ter naquele momento era Roma. Foi por essa razão que Paulo escreveu esta carta. Nessa mesma linha de pensamento, Adolf diz que Paulo estava como que no intervalo do jogo. Encontrava-se diante da virada para um avanço missionário para o oeste do Império. Por isso, planejou uma estada intermediária em Roma, como o apoio para o seu projeto. Concluímos esse ponto com as palavras de Whittier. De fato, Paulo queria usar Roma
como uma base de operações no Mediterrâneo Ocidental, como havia usado Antioquia originalmente, como base no Oriente. Em quinto lugar, fazer uma exposição detalhada do Evangelho. Paulo escreve Romanos para repartir com a igreja da capital do Império o significado do Evangelho. Nessa carta, ele discorre sobre as condições de ruína e perdição tanto dos gentios como dos judeus. Também mostra que a salvação é pela graça, independentemente das obras, tanto para os gentios como para os judeus. Charles está correto quando diz que o Evangelho de Cristo, que a Epístola aos Romanos expõe, é a mais doce música jamais ouvida na terra, a mais poderosa mensagem proclamada entre os homens, o mais precioso tesouro confiado ao povo de Deus. Tópico 6. As principais ênfases da Carta aos Romanos. A Carta aos Romanos é uma verdadeira enciclopédia teológica. Não temos a pretensão de esgotar seus temas, nem mesmo de descobrir todas as suas ênfases. Destacaremos aqui apenas alguns dos principais pontos abordados pelo apóstolo nessa epístola. Em primeiro lugar, mostrar a unidade da igreja. A igreja de Cristo é formada por judeus e gentios. Pelo sangue de Cristo, a parede da separação foi derrubada. E agora os judeus e os gentios constituem a igreja, conforme Éfeso, capítulo 2, versículo 14 a 16. Vale lembrar que grande parte dos cristãos gentios se aproximou do cristianismo por meio de uma conexão anterior com o judaísmo. William destaca o fato de que a Igreja de Roma consistia de judeus e gentios. Por essa razão, havia risco de que um grupo fosse tratado com desdém pelo outro. Os judeus pelos gentios, conforme Romanos capítulo 2 e versículo 1. Os gentios pelos judeus, conforme Romanos capítulo 11 e versículo 18. Paulo enfatiza então que não havia distinção entre judeus e gregos, uma vez que o Senhor é Senhor de todos, conforme Romanos capítulo 10 e versículo 12. Stott entende que a redefinição do que é povo de Deus, não mais de acordo com a descendência, a circuncisão ou a cultura, mas segundo a fé em Jesus, é um dos temas principais de Romanos. Citando Sanders, ele chega mesmo a dizer que o mais importante de todos os temas de Romanos é o da igualdade entre judeus e gentios. Em segundo lugar, evidenciar a universalidade do pecado. Paulo expõe com argumentos irresistíveis a culpabilidade dos gentios e também dos judeus. Deus encerrou todos no pecado para usar de misericórdia para com todos. O pecado atingiu tanto sem exceção, ou o pecado atingiu a todos sem exceção. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme Romanos, capítulo 3 e versículo 23. Stott diz que o apóstolo divide a raça humana em 3 grupos distintos: a sociedade gentílica, depravada, conforme Romanos capítulo 1,
versículo 18 ao 32. Os críticos moralistas, sejam judeus ou gentios, conforme Romanos capítulo 2, versículo 1 ao 16. E os judeus instruídos e autoconfiantes, conforme Romanos capítulo 2, versículo 17. E Romanos capítulo 3 e versículo 8. E então conclui acusando toda a raça humana, conforme capítulo 3, versículo 9 a 20. Em cada caso, seu argumento é o mesmo, que ninguém vive à altura do conhecimento que tem. Em terceiro lugar, manifestar a justiça de Deus no Evangelho. A justiça de Deus manifesta-se no Evangelho. Na cruz de Cristo, Deus revelou sua ira sobre o pecado e seu amor ao pecador. A cruz de Cristo foi a justificação de Deus, uma vez que nela Deus satisfez plenamente sua justiça violada. Se a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, no Evangelho a justiça de Deus se revela para a salvação de todo o que crê. Stott afirma corretamente que o mais agora de Romanos capítulo 3 e 21, versículo 21, é um dos maiores adversativos encontrados na Bíblia, pois denota que, em meio à trevas universal do pecado e da culpabilidade humana, brilhou a luz do Evangelho. Em quarto lugar, anunciar a doutrina da justificação pela fé. A justificação não é alcançada pelas obras da lei, mas pela fé na obra de Cristo. Não é a obra que fazemos para Deus que nos salva, mas a obra que Deus fez por nós em Cristo que nos traz a vida eterna. Não é nossa justiça que nos recomenda a Deus, mas a justiça de Cristo a nós imputada. O justo justifica o injusto. O injusto que não tem justiça própria é justificado ao confiar na justiça de Jesus Cristo. O justo. Romanos 4 é um brilhante ensaio no qual Paulo prova que o próprio Abraão, o pai fundador de Israel, foi justificado não por suas obras, conforme Romanos capítulo 4, versículo 4 a 8, nem por sua circuncisão, conforme Romanos capítulo 4, do versículo 9 ao 12, nem pela lei, conforme Romanos capítulo 4, versículo 13 a 15, mas pela fé. Em consequência, Abraão é agora o pai de todos os que creem, seja eles judeus ou gentios, conforme Romanos capítulo 4, versículo 11. A imparcialidade divina é evidente. Em quinto lugar, proclamar a nova vida na pessoa de Cristo. Deus nos salvou do pecado, e não no pecado, conforme Romanos capítulo 6 e versículo 1. A salvação implica a libertação da condenação do poder e da presença do pecado. Não podemos viver no pecado. Nós que para ele morremos, fomos crucificados com Cristo e sepultados com ele na morte pelo batismo, de tal maneira que devemos considerar-nos mortos para o pecado e carregar nosso certificado de óbito no bolso. Em sexto lugar, anunciar a vida vitoriosa do Espírito. Depois de mostrar o grande conflito interior
e a total impossibilidade de alcançarmos uma vida vitoriosa pela energia da carne, conforme Romanos capítulo 7, versículo 1 ao 24. Paulo exulta no brado de vitória ao anunciar a vida triunfante que temos pelo Espírito, conforme Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 18. O Espírito Santo nos vivifica, nos capacita e nos reveste de poder para vivermos em santidade. Em sétimo lugar, revelar a soberania de Deus na salvação. Paulo ensina de forma grandiosa a doutrina da eleição da graça. Não somos nós que escolhemos a Deus, mas é Ele quem nos escolhe. Deus nos escolhe não por causa de nossos méritos, mas apesar de nossos desméritos, conforme Romanos capítulo 9, versículo 1 e Romanos capítulo 11, versículo 36. Em oitavo lugar, mostrar a vital necessidade de relacionamento transformados. Depois que Paulo encerra a magistral sessão doutrinária, ele aplica a doutrina mostrando a necessidade de estabelecermos relacionamentos corretos com Deus, com nós mesmos, com o próximo, com os inimigos e com as autoridades, conforme Romanos capítulo 12, versículo 1 e Romanos capítulo 13, versículo 7. Devemos, em nossas relações, respeitar aqueles que têm a consciência fraca, não lhes servindo por causa de tropeço, conforme Romanos capítulo 14, versículo 1 e Romanos capítulo 15, versículo 13. A carta termina com uma longa lista de saudações, mostrando que a igreja precisa ser um lugar onde florescem relacionamentos saudáveis, onde devemos ter coração aberto, mãos abertas, casas abertas e lábios abertos para abençoar uns aos outros, conforme Romanos capítulo 16, versículo 3 a 24. O fechamento da carta é uma explosão doxológica, na qual o apóstolo exalta a Deus por meio de Cristo. Amém? E concluímos aqui o nosso estudo de hoje. E se vocês estão gostando do estudo, se inscreve em nosso canal, curte nossa página e compartilha. Fazendo isso, vocês estão nos incentivando a continuar. Pretendemos comentar toda a Bíblia, versículo por versículo. Aguardamos vocês no próximo estudo. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima.